Então, pessoal, é com grande satisfação que iremos apresentar alguns resultados de estudos que foram conduzidos nos últimos anos. Meu nome é José Bruno Malaquias, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado em entomologia e atualmente estou com bolsa da FAPESP de pós-doutorado em bioestatística pela Unesp Botucatu. Então, primeiramente, agradeço a oportunidade de apresentar nossos resultados no primeiro Congresso Brasileiro de Genética Multidisciplinar. Agradeço muito pelo convite e espero atender às expectativas. Então, os nossos resultados, eles são sobre a dinâmica evolutiva de populações de insetos naturais contra cultivos transgênicos e inseticidas. Esses resultados, eles foram simulados por meio da coleta de dados biológicos. Então, aqui nessa apresentação, nós temos a presença de resultados ecológicos e genéticos. Então, esse será o roteiro da nossa apresentação. Nós iremos tecer alguns comentários sobre o problema da resistência, como que é essa pressão seletiva em agroecossistemas tropicais, como o caso do Brasil, resultados das simulações computacionais e considerações finais. Então, a evolução da resistência é uma das grandes ameaças da agricultura moderna. Então, essa evolução ela acontece diante da pressão seletiva imposta tanto pela aplicação de inseticidas quanto do cultivo extensivo, e intensivo de plantas transgênicas. Então, anualmente, perdemos bilhões de dólares por causa desse tipo de problema. E no Brasil, nós temos um cenário de alta pressão seletiva. Se a gente toma como referência esse agroecossistema de Luiz Eduardo Magalhães, em que nós temos cultivos durante praticamente um ano inteiro, fazemos a colheita, imediatamente o plantio, nós temos um cenário em que as plantas transgênicas, assim como os inseticidas, elas exercem, ambos os fatores exercem uma alta pressão seletiva, em que são dois agentes aí de mortalidade diferencial ou de fertilidade que faz com que ocorram essas modificações na estrutura populacional ou na estrutura genética das populações-alvo. Tá? Então, nós temos esse cenário de alta pressão seletiva. E no Brasil, nós já temos alguns casos evidentes de resistência de populações, como é o caso da Spodoptera, a plantas transgênicas e a inseticidas. E aí eu estou enfatizando as plantas transgênicas, como aquelas que expressam CRION-F, CRION-AB e também a toxina VIP. Então, esses cenários eles favorecem a pressão seletiva, tanto seleção de populações a nível de laboratório quanto a nível de campo. Então, para retardar a evolução da resistência, nós recomendamos a adoção de áreas de refúgio. Então, esses refúgios eles têm como função essencial a produção de indivíduos suscetíveis em grandes escalas. Então, esses indivíduos, quando cruzam com os indivíduos resistentes, e a herança da resistência ela é recessiva, então o produto desse cruzamento, o heterozigoto, ele vai ser controlado pela tecnologia. Então, esse evento transgênico ele tem que ser de alta dose, ou seja, ele tem que estar numa dose que seja suficiente para matar os indivíduos heterozigotos. E essa resistência ela tem que ser funcionalmente recessiva. Tá? Então, um dos principais problemas que nós observamos no Brasil também é que ocorre a presença de plantas voluntárias, e muitos produtores eles salvam as sementes, Então isso após a colheita, muitos produtores salvam as suas sementes e na ocorrência de plantas transgênicas com não transgênicas e desde que ocorra cruzamento entre essas plantas, nós teremos um cenário de contaminação dessas áreas. Então, considerando tanto a contaminação
de plantas da mesma espécie, né, BTs e não BTs, quanto a uma contaminação cruzada envolvendo plantas de diferentes espécies, nós temos um cenário aí que pode afetar drasticamente a evolução da resistência. Então, como que isso pode afetar a evolução da resistência? O agricultor perder sua tecnologia em pequeno intervalo de tempo. Então, nós vamos mostrar como esse tipo de cenário aqui, né, em que nós temos presença, a concorrência de plantas de diferentes espécies, né, como algodão e milho aqui, né, não é um consórcio, é uma contaminação, como que isso pode afetar a perda da tecnologia, no caso, pelo produtor. Então, é um cenário que nós observamos não apenas no Brasil, mas também no Corn Belt, né, então, lá no cinturão do milho nos Estados Unidos. Então, para entender a dinâmica evolutiva nesses cenários de contaminação, nós precisamos compreender a ecologia dos insetos. Então, como que essas espécies elas se movimentam no ecossistema. Então, supondo que eu estou na área de refúgio, que o objetivo essencial é produzir indivíduos suscetíveis, né? E eu tenho a presença de plantas transgênicas. Né? Então, se o inseto ele se locomove em alta taxa, ele vai morrer, porque o evento ele vai ser suficiente para matar os indivíduos suscetíveis, e isso vai acarretar na produção de indivíduos suscetíveis em grande escala. Isso vai acelerar a evolução da resistência. Então, para que a gente possa dar informação ao produtor, à indústria, né, de que essa tecnologia ela pode ser perdida em pequeno intervalo de tempo, nós precisamos simular, né, utilizar ferramentas computacionais. Então, o primeiro passo é entender a ecologia de movimentação desses insetos. Então, no primeiro estudo, nós observamos um comportamento sedentário, né, de indivíduos resistentes mantidos na ausência da pressão seletiva. Então, nós observamos nesse biplot aqui a ocorrência, né, de uma baixa movimentação. Então, se você observar aqui, ó, esses indivíduos resistentes, submetidos ao algodão não BT, a ausência da pressão seletiva, eles estão em um quadrante oposto ao quadrante em que está a dispersão, esse biplot. Então, isso quer dizer que esses indivíduos se dispersaram muito pouco. Então, nós evidenciamos aqui a ocorrência de um fitness cost, de um custo adaptativo dos indivíduos resistentes mantidos na ausência da pressão seletiva. Tá? Então, esse foi o primeiro achado de fitness cost de uma população resistente a T1F no Brasil. Então, daí, o que esse resultado ele pode implicar em termos de dinâmica evolutiva? Nós simulamos em 4 cenários, sendo que 2 deles nós envolvemos a pureza de algodão BT e não BT, e em outros 2 cenários nós simulamos a ocorrência de contaminação cruzada, tanto em áreas, no caso, transgênicas, BTs, né, quanto em áreas de refúgio. Então, o que isso pode impactar na evolução da resistência? Então, nós observamos no primeiro momento que os indivíduos resistentes eles evitam as plantas não transgênicas. Então, quando tem a planta BT como planta natal, os indivíduos eles evitam a planta não BT, provavelmente devido ao custo adaptativo, né? Acontecendo o inverso com indivíduos suscetíveis, né? Porque eles aceitam mais a planta não BT, e o heterozigoto tem então um comportamento semelhante ao resistente para essa condição. Então, nós observamos que os indivíduos suscetíveis, quando eles são encontrados na planta natal, no caso BT, eles não sobrevivem. O mesmo ocorre com o heterozigoto. Então, essa tecnologia que ela controlou, no caso, o algodão BT que expressa P1F, né, controlou os indivíduos heterozigotos, né? Mas quando esses indivíduos eles nascem na planta BT e dispersam para uma não BT, como esse caso aqui, os indivíduos suscetíveis sobrevivem em uma taxa intermediária, enquanto que os heterozigotos eles sobrevivem em uma alta taxa, né? Então, é possível o indivíduo nascer na planta BT e dispersar para uma não BT. Então, quais seriam as implicações desse resultado para a evolução da resistência? Então, nós inserimos esse resultado em um modelo probabilístico, né, baseado em método Porter, e daí nós simulamos, né, diferentes taxas de dispersão, né? Um indivíduo nascendo na planta não BT e dispersando para outra não BT, ou se mantendo na mesma planta, dispersando para uma planta BT também, né? Então, foram várias condições, várias probabilidades hipotéticas, né? Então, além disso, nós também conseguimos simular
a capacidade de migração dos adultos. Então, nós temos aqui o resultado biológico da dispersão larval e também, como nós trabalhamos com modelagem computacional, nós nos demos o luxo de simular a capacidade de migração dos adultos, né? Então, considerando que o agricultor está adotando refúgio em larga escala, então ele está produzindo esses indivíduos suscetíveis em grande escala. E daí acontecendo o inverso para os indivíduos, no caso, resistentes, quando o produtor não adota as áreas de refúgio. Então, repetindo, né, se o produtor ele está produzindo, se ele está adotando as áreas de refúgio, ele está produzindo esses indivíduos suscetíveis em grande escala. Mas se ele não está adotando as áreas de refúgio, então ele está produzindo os indivíduos resistentes em grande escala. Então, qual seria o impacto disso, né? Combinado com a contaminação das áreas de refúgio, juntamente com os nossos dados de dispersão larval. Então, nesse caso aqui, para algodão, uma área de refúgio de algodão, em que nós temos aqueles dados de dispersão dos genótipos, né? Então, nós observamos que, independente se o produtor está produzindo ou não áreas de refúgio, se ele está adotando as áreas de refúgio, ele vai perder a tecnologia em pequeno intervalo de tempo, por causa da contaminação dessas áreas, né? Então, o melhor cenário seria quando ele adota o refúgio, ele está produzindo indivíduos suscetíveis em larga escala e não há ocorrência das contaminações, né, dessas áreas de refúgio. Então, esse resultado ele é explicado porque quando se tem contaminação dessas áreas, né, como nós observamos nesse eixo aqui, no eixo X, nós aumentamos aqui a dominância efetiva, né, aqui no eixo Y, tá? Por causa da diminuição do fitness relativo dos indivíduos suscetíveis e heterozigotos. Então, essa é a explicação do ponto de vista de genética populacional. Então, além da dispersão por caminhamento, esses indivíduos eles se dispersam por meio do balonismo, né? O balonismo é um processo no qual as larvas elas tecem um fio de seda, né? E no caso, essas larvas são conduzidas pelo vento. Então, esse é um fenômeno encontrado em algumas famílias, né, de Lepidoptera, né? E eu destaco o Noctuide, que é a família de uma praga devastadora, que é a Spodoptera fugiperda, né? Esse inseto que a gente tem frisado bastante na nossa apresentação. Então, nós coletamos dados relacionados ao balonismo, né, desses insetos a nível de campo, utilizando aqueles mesmos cenários que eu mencionei anteriormente, pureza de algodão BT e não BT, e contaminação dessas áreas, né? E daí nós observamos uma coisa muito interessante. Os indivíduos resistentes, eles quando são submetidos a essa condição de chance de escolha, em que você tem BT como planta natal e não BT nas adjacências, eles evitam as plantas não BTs, a ausência da pressão seletiva, né, através de uma baixa taxa de balonismo em relação aos demais cenários. Então, esse tipo de resultado, né, ele é explicado pela provável presença de um fitness cost, de um custo adaptativo, né? Então, aqueles indivíduos mais adaptados, quando mantidos na ausência da pressão seletiva, serão os menos adaptados. Isso aí Darwin já falava isso, né? Então, esses indivíduos resistentes, eles podem detectar, aí nós supomos, né, que esses indivíduos podem detectar as plantas por meio das diferenças bioquímicas, conforme relatado por esses autores, né, entre esses dois materiais, não BT e o BT, né, e quanto que pode também ocorrer diferenças do ponto de vista elétrico entre essas variedades, né? Então, nesse estudo aqui, foi observado que as diferenças de campos elétricos elas foram suficientes para estimular o balonismo em aranhas, né? E aí uma pergunta pertinente é: será que existem diferenças quanto à eletrofisiologia dessas plantas, né? Em relação, quando a gente compara BT e não BT, então já existe um estudo de uma colaboradora nossa, a doutora Pachu, né? Mostrando que existem diferenças quanto à produção de sinais eletrofisiológicos entre plantas BTs e não BTs.
Então, nós acreditamos que esse tipo de resultado, de diferença, possa provocar uma resposta em termos de balonismo, né, entre essas cultivares, tá bom? Então, nós levamos, mais uma vez, esses resultados para um modelo computacional, e aí utilizando as mesmas funções de probabilidade, só que aqui nós utilizamos a inferência bayesiana, né? E daí nós simulamos também a taxa de caminhamento, né? Então, representado por esse WM aqui, né? Walking Movement. Então, nós observamos que o cenário mais alarmante é quando ocorre a dispersão natural por balonismo, associado a uma taxa de caminhamento de 0,6. Então, quando essa movimentação é muito alta, a contaminação das áreas de refúgio implica numa perda, né, em uma evolução da resistência em um curto intervalo de tempo, para quando nós temos contaminação das áreas de refúgio. Então, esse foi o principal resultado observado aqui nessas nossas simulações computacionais. E um outro resultado que nós encontramos foi em relação à dinâmica competitiva de Spodoptera frugiperda com Helicoverpa armígera. Então, a Helicoverpa armígera é uma espécie de inseto também que causa danos significativos à cultura da soja e do algodão, né? E daí nós simulamos como que essa espécie ela pode impactar na dinâmica populacional da outra. Então, nós fizemos um ensaio em parceria com pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados, né? E nesse estudo que foi conduzido em Dourados, foi observado que a Spodoptera frugiperda ela é melhor competitiva em baixas densidades, enquanto que acontece o inverso em altas densidades, ou seja, acontece o shift, uma mudança, né, de status. Então, a Helicoverpa armígera é mais competitiva em altas densidades. Então, nós simulamos o quanto que isso poderia impactar em termos de evolução da resistência. Então, nós utilizamos uma matriz aqui inspirada no dinamo do prisioneiro, utilizando teoria dos jogos, né? Então, por exemplo, nesse cenário de alta densidade, Spodoptera frugiperda se encontrando com Spodoptera frugiperda, nós temos uma taxa de sobrevivência de 0,48, né? Enquanto que quando Spodoptera frugiperda encontra a Helicoverpa armígera, essa taxa de sobrevivência reduz para 0,18, tá? Então, acontece um shift. E nós simulamos também condições de ausência da aplicação do inseticida, com presença do controle com o inseticida, mas sem caso de resistência, né, que é esse caso B aqui, tá? Então, aqui as espécies co-ocorrendo, né? Aqui não há a presença do inseticida, mas sem casos de resistência, mas o cenário mais alarmante é no cenário C, quando ocorre controle com inseticida e a resistência da Spodoptera frugiperda, então quase tendendo à exclusão competitiva da Helicoverpa armígera. Então, pensando no cenário de refúgio, em que nós pretendemos produzir os indivíduos em larga escala, nós precisamos aqui manter esses indivíduos suscetíveis nessas áreas em verde aqui. Então, a resistência de Spodoptera frugiperda a inseticida pode comprometer a dinâmica populacional de Helicoverpa armígera suscetível. E isso pode influenciar na dinâmica evolutiva, tanto da Helicoverpa armígera, se a gente for pensar no controle em áreas transgênicas, né, tanto também em termos de áreas com aplicações de inseticida. Então, nós mostramos aqui que a evolução da resistência também pode ser impactada pela dinâmica de competição entre esses leptóspiros praga. Então, esses resultados fazem parte da primeira fase do meu pós-doutorado, né, sobre a supervisão da professora Cláudia Pio, na Unesp, em Botucatu, e atualmente nós também estamos continuando a trabalhar com essas interações, né, utilizando a teoria dos jogos, as regras inspiradas em teoria dos jogos, né, em um autômata celular, e daí nós agora avaliamos como que ocorrem essas dinâmicas competitivas em termos fenotípicos, né? Então, utilizando os indivíduos resistentes, heterozigóticos, suscetíveis de Spodoptera frugiperda, né? Competindo com esses mesmos genótipos, no caso de Helicoverpa armígera, e aí fazendo simulações computacionais
de como que acontece a evolução da resistência em ambas espécies, né? E também levando em consideração a heterogeneidade do ponto de vista micro e macro espacial. Então, presença no caso, a concorrência entre essas plantas, BTs e não BTs, de mesma espécie, de espécies diferentes. Então, essa é a segunda fase do meu pós-doutorado. Então, de uma forma geral, nós observamos o primeiro relato de custo adaptativo de uma população brasileira resistente a CRION-F, né, de Spodopterophis de perda, e esse relato ele se deu por meio de caracteres, no caso, comportamentais, em termos de movimentação. Então, os indivíduos resistentes, eles têm uma menor capacidade de locomoção quando mantidos na ausência da pressão seletiva. Nós também observamos evidências de que os indivíduos resistentes eles evitam algodão não BT, por exemplo, né? Então, como que isso pode impactar na dinâmica evolutiva, nós também mostramos na nossa apresentação, e baseado nas nossas simulações computacionais, as áreas contaminadas, as áreas de refúgio contaminadas, elas podem favorecer a evolução da resistência. Então, até 75 vezes mais em relação às áreas puras, né? Então, é um cenário assim bastante alarmante que nós mostramos para a sociedade. Então, a frequência de balonismo na população resistente, ela foi bem mais baixa do que ela foi baixa quando as plantas de algodão não BT estiveram na adjacência em relação à condição de BT nas adjacências, né? Então, isso também tem uma certa influência, principalmente quando nós combinamos esse fator de dispersão natural com o caminhamento, né? Então, as contaminações das áreas de refúgio, elas são altamente impactadas por esses tipos de dispersão, tanto caminhamento quanto balonismo, especialmente em altas taxas. Então, gostaria de agradecer à FAPESP, né, por ter nos apoiado em todos esses processos, né, agradecer à Mississippi State por ter me hospedado durante o período do meu estágio de sanduíche nos Estados Unidos, e também Bravo Algodão pela parceria, né, ao PPG Entomologia. Também gostaria de agradecer aos meus colaboradores, ao Wesley, ao Michael Kepler, o Celso, o Ramalho, né, a Cláudia Pio, que é a minha atual supervisora de pós-doutorado, né, a todos os colegas do Laboratório de Ecologia de Insetos e Entomologia Florestal da Exalc, e também aos meus parceiros do Laboratório de Resistência de Artrópodes. E também gostaria de agradecer à comissão organizadora do primeiro Congresso Brasileiro de Genética Multidisciplinar. Parabéns pela organização e espero que eu tenha atendido às expectativas. Muito obrigado, aqui está meu contato e fico à disposição de vocês para dirimir qualquer questionamento, qualquer dúvida também.